Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os membros dessa mesa e, sobretudo, agradecer ao professor Juarez Tavares pelo convite para participar mais uma vez deste evento. O professor Juarez Tavares, como sabem, é o nosso mais importante penalista, que me perdoe os demais penalistas que estão presentes, e que tem me influenciado bastante. Queria cumprimentar os professores aqui presentes, especialmente o professor Juarez Cirino, que agora mesmo eu acabo de injustiçar. Isso mostra apenas a questão de identidade, mais do que outra coisa. Queria cumprimentar os amigos aqui presentes, o Felipe Caldeira, Bruno Espinheira, a Fernanda, o Ademar, que estava aqui há pouco, e também o nosso amigo ali da Bahia, cujo nome eu me esqueci. Sempre esqueço o seu nome. Qual é mesmo? Eduardo. Muito bem. Cumprimentar os professores que estão aqui, o professor Leonardo, eu não consigo dizer o último nome, que conheci lá em Minas Gerais, e eu examinei, inclusive, num concurso para ingresso na carreira de professor. Bom, disse Juan Bustos Ramírez que a história do direito penal é a história do Estado, um largo caminho de democratização que só estamos iniciando e que, por isso, requer uma constante revisão crítica e que implica, ao mesmo tempo, remover permanentemente mitos, ficções e alienações que impeçam esta revisão. A política de drogas vigente no Brasil é, essencialmente, uma política ditada pelos Estados Unidos da América e, claro, pela ONU. E é, essencialmente, uma política proibicionista, que parte do pressuposto de que drogas são absolutamente nocivas à saúde e que devem ser absolutamente proibidas. E a nossa lei de drogas atual segue as linhas gerais da política determinada pelos Estados Unidos da América. Essa política criminal adotada em relação às drogas me parece, no entanto, absolutamente equivocada. A história da repressão às drogas, que é uma história relativamente recente, tem pouco mais de um século, vem demonstrar o absoluto fracasso dessa política, porque ela é absolutamente contraproducente. Apesar da repressão, drogas são facilmente encontradas em qualquer lugar do território nacional. Eu dei aula, por exemplo, numa faculdade na Bahia, e por mais de uma vez eu tive de interromper a aula porque o cheiro de maconha era insuportável. Há alguns locais em que é praticamente impossível não encontrar alguém usando drogas, né? Não necessariamente drogas ilícitas, né? Imagine, por exemplo, o Carnaval da Bahia mesmo, sem droga, né? Talvez também, não conheço, o Carnaval do Rio de Janeiro também. Mas o fato é que, não obstante a repressão, drogas são facilmente encontradas. Brasília, por exemplo, em Brasília pode-se encontrar facilmente drogas, inclusive drogas sintéticas importadas da Holanda. Isso mostra que, não obstante a repressão, o acesso à droga é relativamente fácil. Mas se, por um lado, a repressão às drogas não impede a existência e o mercado das drogas, por outro lado, essa proibição leva a uma série de outros crimes. Porque
em verdade, a intervenção penal no âmbito das drogas é criminógena, porque a pretexto de combater as drogas, na verdade, nós fomentamos mais ainda o mercado das drogas e tornamos o produto que é oferecido, a droga, como algo absolutamente valioso. Hoje, 1 quilo de cocaína vale muito mais, por exemplo, do que 1 quilo de ouro. Tá? Ou seja, para o mercado das drogas, para os traficantes, não há nada melhor do que a proibição e a repressão às drogas. Mas se essa política repressora, por um lado, é um grande fracasso, por outro, ela fomenta uma infinidade de outras práticas delituosas. Por exemplo, para manter o tráfico é preciso fazer tráfico de armas. Eu preciso de armas. Para manter o tráfico, eu preciso matar. Eu preciso conquistar novos territórios e, para isso, eu preciso matar pessoas, eliminar a concorrência violentamente. E o melhor exemplo disso hoje é o México, né, onde há diversos cartéis extremamente violentos e extremamente eficientes quanto a assegurar o mercado de drogas. Nós temos traficantes, por exemplo, como o Joaquim El Chapo Guzmán, que já figurou na Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio superior a 1 bilhão. Decapitação de cadáveres. No México, tornou-se um lugar comum, inclusive. Né? Não faz 2 anos em que houve uma chacina em que 70 pessoas foram mortas. Né? Várias pessoas foram enforcadas e várias pessoas foram decapitadas. Na verdade, quanto mais forte a repressão ao tráfico, mais valiosa se torna a droga e mais interessante se torna o tráfico, e mais violento ele se torna. Então, a intervenção do direito penal nesse âmbito é um absoluto fracasso. Para manter o tráfico, é preciso, claro, sonegar tributo. Ninguém vai declarar tributo. Para manter o tráfico, é preciso corromper. E já se fala em narco-estados. O México seria, ou tenderia a ser um narco-estado, né? Porque a política está absolutamente contaminada pelo poderio dos cartéis de droga. Hoje, praticamente, principalmente na fronteira do México com os Estados Unidos, especialmente Juárez, que fica na fronteira com El Paso, Texas, são cidades, são estados em que o poderio da droga é comparável, como mostra Moisés Naim, ao estado oficial. Para manter o tráfico é preciso eventualmente também matar consumidores inadimplentes, praticar sequestros e por aí vai. Em suma, apesar da repressão, drogas são facilmente encontradas e, ao invés de inibir a criminalidade, a repressão acaba criando um monopólio ou transferindo o monopólio para os traficantes. Em suma, proibir absolutamente a produção e o comércio de drogas não significa prevenir. Significa apenas condenar a produção e o comércio de drogas à clandestinidade, onde não existe controle oficial nenhum, ou quase nenhum. Do ponto de vista da política criminal de drogas, a meu ver, o direito penal tem um papel absolutamente modesto. O direito penal somente deve intervir quando se tratar de tráfico envolvendo crianças e adolescentes, visando a proteção da criança e do adolescente. Mas quando envolve adultos, a meu ver, o direito penal não tem que intervir. Eu acredito mesmo, como o professor Sess, que existe um direito ao uso de drogas, legais ou ilegais. Portanto, o artigo 28, que criminaliza o porte de droga para consumo pessoal, me parece inconstitucional. Pessoas adultas têm, a meu ver, o direito de fazer, sim, o uso de drogas. Na verdade, as drogarias são chamadas de drogarias, como sabe, porque vendem drogas. E o que pode ser droga é uma coisa absolutamente impossível de ser listado.
Meu pai tem fazenda, por exemplo, e lá há muita droga nessa fazenda. Que droga que existe lá? Como ele tem vacas, costume, na época de chuva, principalmente, surgirem cogumelos, que nascem muito fortemente sobre as fezes dos animais. E, como sabe, esses cogumelos, muitos deles têm efeito alucinógeno. Eu morei em pensionato e tinha um amigo, por exemplo, que era viciado em xarope bromil. Não sei se os senhores conhecem, mas eu tomei xarope bromil quando era criança. É um expectorante. Ele dizia que tomar o xarope bromil de uma única vez, ele dizia, eu tomo de guti-guti, ou seja, de uma única vez, e fico tão louco que eu abraço o coqueiro e sinto o coqueiro respirar. Eu nunca imaginei que um remédio tão inocente como o xarope bromil pudesse ter efeito alucinógeno. Um remédio que eu tomei, que meu pai tomou e outros tantos tomaram. Então, o que vem a ser droga é essencialmente um conceito legal e arbitrário. A distinção entre drogas legais e ilegais é realmente arbitrária. E mais, as drogas são neutras, como neutro é um martelo ou uma faca de cozinha. Eu posso usar um martelo para pregar um quadro na parede, mas posso usar um martelo para matar o professor Leonardo. Tá? Então, a droga em si mesma, ela não é nociva. Tudo depende de quem a utiliza, como a utiliza e quando a utiliza. A distinção entre droga legal e ilegal é realmente arbitrária, porque eu posso, por exemplo, como eu faço uso de álcool, raramente, moderadamente, não trago nenhum problema para ninguém, mas há pessoas que se tornam mais violentas, por exemplo, com o uso de álcool. Em suma, as drogas são inocentes. Quem pode ser eventualmente culpado é o homem, não as drogas. Pois bem, mas o fato é que a nossa lei abraça essa política proibicionista e, como sabem, o tráfico é, ora, o primeiro crime que mais encarcera, ora é o segundo crime que mais encarcera. Em geral, quem ocupa o primeiro lugar são os crimes contra o patrimônio. Tá? Mas, no âmbito da Justiça Federal, o que eu vejo lá, pelos casos que me chegam, o que mais encarcera é realmente o tráfico internacional de drogas. Raramente um juiz concede habeas corpus em caso de drogas. As penas costumam ser muito altas, inclusive. Eu já vi casos em que o sujeito foi preso com uma quantidade não tão expressiva, 10 quilos de cocaína, e condenado a pena de 14, 15 anos, por exemplo. Né? Raramente um homicídio chega a uma pena tão alta, a não ser quando se trata de homicídio qualificado e com várias agravantes incidindo. E há um total preconceito de juízes, não raro, promotores e até advogados com relação ao tráfico. Eu conheço vários advogados que dizem, eu não aceito advogar para traficante. Não aceito. Tá? Então, até os próprios advogados, não raro, reagem à questão do tráfico. E, claro, com os membros do Ministério Público, com a polícia, não vai ser muito diferente. A atuação do direito penal em relação ao tráfico também, como sabem, é arbitrariamente seletiva. Basicamente, quem vai para a cadeia são chamados laranjas ou mulas, que não sabem, em geral, quem realmente está por trás do tráfico. É muito comum sujeitos prestarem depoimento e dizer, não, eu realmente recebi R$5.000 para levar 1 quilo de cocaína a Lisboa, eu me encontraria com um sujeito lá, que deve estar com nome falso, que receberia a droga e receberia o pagamento. Mas ele mesmo não sabe, e nenhum sujeito que vai fazer o pagamento sabe realmente quem está por trás disso. Então, basicamente, a clientela do direito penal de drogas são pessoas mais vulneráveis, socialmente excluídas, e os grandes traficantes, nós nem sabemos, de fato, quem são. Com relação ao direito penal das drogas, é um típico direito penal de exceção. Um típico direito penal de exceção, porque nele não incidem, ou só incidem acidentalmente, as garantias do direito penal, ou os princípios que informam o direito penal democrático. Praticamente, viola-se o princípio da legalidade, viola-se o princípio da lesividade, viola-se o princípio da proporcionalidade em vários momentos da lei de drogas. A começar pela questão do bem jurídico.
Qual é o bem jurídico protegido pela lei de drogas? Bom, o senso comum dos penalistas é que a lei de drogas visa a tutelar a saúde pública. Mas será que, de fato, é a isso que se presta a lei? Vejam, uma vez decretada a clandestinidade da produção e comércio de drogas, não há nenhum controle sobre a qualidade da droga. E essas drogas vão ser consumidas, porque há um mercado, inclusive no Brasil, bastante promissor. O mercado de drogas no Brasil só cresce, e a tendência é só crescer com o crescimento do Brasil. Então não há nenhum controle sobre a qualidade das drogas e as pessoas vão consumir drogas. Tá? Em Brasília, por exemplo, uma moça morreu em razão de ingestão de cocaína, e os jornais divulgaram que ela morreu em razão de overdose de cocaína. Foi feita a perícia, e a perícia constatou que, em verdade, ela fizera uso de cocaína, mas não morreu em razão da cocaína. Ela morreu em razão do tipo de cocaína que ela consumiu. Na verdade, ela morreu em razão do uso de pó de mármore, porque a cocaína continha pó de mármore. Porque, como sabem, não raros traficantes usam a cocaína, colocam uma série de insumos, de substâncias, para aumentar a quantidade da droga. Então, por exemplo, é comum se colocar talco, bicarbonato de sódio, por exemplo, e outras substâncias, até querosene, gasolina, eventualmente, é usado para aumentar a quantidade da droga. Então, não raro o sujeito morre, não é em razão da cocaína consumida ou da droga consumida, mas do tipo de mistura que ela contém, porque não há nenhum controle sobre a qualidade da droga que é consumida em geral, especialmente quando o consumidor é pobre e não tem condições de pagar uma cocaína mais pura. Então, será que o bem jurídico, de fato, é a saúde pública? Eu acho que não. Por quê? Primeiro, porque a clandestinidade leva a uma absoluta falta de controle do tipo de droga que é consumido. Segundo, porque, não obstante a proibição, as drogas são facilmente, ou relativamente fácil, o acesso a elas. Em suma, proibir não é controlar, muito menos controlar a qualidade da droga. E mais, as drogas não são necessariamente nocivas à saúde. Tudo depende de quem a utiliza e como a utiliza. Eu faço uso, por exemplo, de uísque, eu bebo uísque, mas muito moderadamente, que não me traz nenhum problema. Há pessoas que fazem uso de cocaína moderadamente e levam uma vida relativamente normal ou absolutamente normal. Ninguém desconfia, ele é médico, ele é professor, ele é juiz, etc., e ninguém desconfia, porque ele usa moderadamente, ele tem controle sobre o uso da droga. Então, a droga em si mesma não é necessariamente nociva à saúde. Como o álcool não é necessariamente nocivo à saúde. Como os remédios, em geral, não são necessariamente nocivos à saúde. Há pessoas, como, por exemplo, eu fiz uso de Rivotril, que é um remédio que sabem para insônia, para ansiedade, e com 3 meses eu deixei de usar. Mas há pessoas que são dependentes de Rivotril já há 10 anos, há 5 anos. É uma droga lícita. O Michael Jackson tornou-se dependente de droga lícita. Então, as drogas, sejam legais, sejam ilegais, elas podem ou não ser nocivas à saúde, a depender de quem a utiliza, como a utiliza e por quanto tempo a utiliza. Então, me parece que essa ideia de que o direito penal se presta à proteção da saúde pública é absolutamente inconsistente. E também por isso, o direito penal ele viola o princípio da lesividade, porque, a meu ver, as drogas não são lesivas necessariamente à saúde. Se eu sou maior, quero usar uma pequena quantidade de cocaína e dividir com o meu amigo, o Leonardo, por que não posso fazê-lo? Se eu quero fumar um Marlboro à base de cannabis sativa, de maconha, por que não posso utilizar? Por que não dá às drogas lícitas o mesmo tratamento da droga lícita? Por que a gente não tem, por exemplo, um Marlboro de maconha, por exemplo? Não é?
com algo parecido. No final da carteira tem morte, tem um sujeito com um corte enorme no peito, escrito morte, e diz assim: o Ministério da Saúde adverte, o uso deste produto leva à morte por câncer de pulmão e enfisema. O cigarro de maconha, e a Souza Cruz já patenteou um cigarro de maconha chamado Marley, que é uma homenagem ao grande Bob Marley, e ela poderia colocar: a maconha causa, não sei, dá o quê? Depende da quantidade. Isso depende da quantidade. A maconha dá sono, impotência sexual, o que mais? Fome, olha aí, a autoridade falou com a autoridade. Fome e por aí vai. Nós poderíamos... Hã? Depressão? Não, acredito que não. Ao contrário, já me disseram que é boa para depressão. Disseram que é boa para depressão e boa para insônia também. Então eu não tenho a menor dúvida que no futuro, não muito distante, haverá um cigarro, talvez um Marlboro, ou um Marley, ou outros. Como? Maconha? Pois é. Ou cannabis, ou sativa. E por aí, cannabis, sativa, etc. E as pessoas vão poder usar isso, advertidos de que são... Eu só tenho mais 10 minutos, eu estou no começo. Advertidos... que eu sou um desastre com o tempo. Então, advertido de que isso é nocivo à saúde. A mesma coisa em relação à cocaína e outras drogas proibidas. Em suma, a lei não protege a saúde pública, não há lesão a ninguém. Nós tivemos um ministro da Cultura, que é baiano e morou aqui no Rio, não vou dizer o nome dele, mas eu só vou dizer que ele tem uma filha chamada Preta Gil, e ele disse: olha, eu usei maconha até os 60 anos. Até os 60 anos. Acho que ele está mentindo. Ele continua usando. E não é só maconha, e leva uma vida normal. Alguns dizem que, inclusive, algumas drogas podem tornar o sujeito ainda mais criativo. Não é por outra razão que algumas drogas, são proibidas em competição, porque o sujeito vai ficar muito mais competitivo. Um sujeito sob efeito de cocaína, ele vai vencer qualquer corrida, possivelmente. Então, as drogas podem também, elas não são necessariamente nocivas, elas podem, inclusive, ser benéficas à saúde, etc. Aliás, a maconha já é utilizada para tratamento de algumas enfermidades, na Califórnia, por exemplo. Mas o fato é que isso está criminalizado, é uma política absolutamente irracional, que deve ser repensada. Aliás, já há ex-presidentes no Brasil e fora do Brasil que defendem abertamente a descriminalização. No Brasil, Fernando Henrique Cardoso já defende a descriminalização da maconha. No México, o presidente Fox também defende a descriminalização da maconha. O Uruguai já aprovou, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a descriminalização da maconha. E me parece que esse é um caminho inevitável. A lei tem uma série de inconstitucionalidades. Por exemplo, os tipos são tipos penais em branco, né? Porque remetem à complementação do seu significado em geral, uma portaria da Anvisa. Ou seja, em última análise, quem diz no Brasil que é crime de tráfico ou não é um órgão do Ministério da Saúde por meio de simples portaria. Será que isso não viola o princípio da legalidade, da reserva legal? Não é a lei que deve definir o crime, não é a lei que deve combinar a pena? Eu entendo que essa norma é inconstitucional, porque, em última análise, viola-se o princípio da divisão de poderes e o princípio da reserva legal, porque quem vai dizer o que é droga, em última análise, não é o poder constitucionalmente competente, o legislativo, mas o poder executivo, por meio de uma comissão da Anvisa, usando uma simples portaria. Então, me parece que a lei ela é inconstitucional também nessa parte, e ela viola o princípio da reserva legal e divisão de poderes. Parece-me que também é inconstitucional o artigo 28, que criminaliza
o porte é ilegal, porque, a meu ver, as pessoas têm, sim, direito de fazer uso de droga, sim. Se eu posso me autolesionar e não é crime, se eu posso tentar o suicídio usando veneno e não é crime, por que é crime fumar um baseado, comprar alguns cigarros de maconha para fumar mais tarde, ou uma pequena quantidade de cocaína para usar mais tarde? Então, me parece que esse artigo 28 é inconstitucional ao criminalizar o porte ilegal de droga. Uma questão muito atual, eu vou falar das coisas muito rapidamente, meu tempo já está esgotado praticamente. Uma questão muito atual ainda hoje é a questão da combinação de leis penais, se é possível a combinação ou não de leis penais. Porque, vejam, a lei anterior, a Lei 6.368 de 76, combinava a pena para o tráfico de 3 anos a 12 anos. A lei atual aumentou de 3 para 5 e de 12 para 15 anos. Acontece que essa nova lei, ela previu uma causa de redução de pena, como sabem, que é a do artigo 33, parágrafo 4º, estabelecendo que quando o réu for primário, de bons antecedentes, sem envolvimento com organização criminosa, etc., ele tem direito a uma redução de pena que varia de 1/6 a 2/3. Pois bem, há muitos réus já condenados, com base na lei velha, a uma pena mínima de 3 anos, são primários, de bons antecedentes, etc., e agora pleiteiam essa redução de pena de 2/3, para que sua pena de 3 anos caia para 1 ano. Isso é possível ou não? O Supremo Tribunal Federal, principalmente valendo-se de Damásio Jesus, ele decidiu agora por maioria que não é possível essa combinação de leis, porque isso violaria o princípio da legalidade, o juiz estaria atuando como se fosse o legislador. Eu não vejo nenhum problema com relação à combinação de leis penais. O que os autores chamam de combinação de leis penais é, na verdade, uma retroatividade parcial da lei. Se a lei pode retroagir no todo, por que ela não pode retroagir em parte? E mais, essa ideia de que o juiz está criando a lei parte de uma perspectiva hermenêutica que, a meu ver, está, ou deveria estar, absolutamente superada. Porque, na verdade, o juiz cria direito ao decidir conflitos. Porque, na verdade, a interpretação não é um modo de constatar um direito pré-existente. A interpretação é a própria realização do direito. Ou seja, o conteúdo do direito não está previamente dado à interpretação. O conteúdo do direito ele se realiza por meio da interpretação. Ou seja, a interpretação é o ser do direito. E o ser do direito é um devir. Portanto, a meu ver, não existem fenômenos criminosos. O que existe é uma interpretação criminalizante dos fenômenos. Não existem fenômenos típicos, antijurídicos e culpáveis. O que existe é uma interpretação tipificante, antijuridicizante e culpabilizante dos fenômenos. Ou seja, o crime não é a qualidade da coisa, é uma relação nossa com o mundo. Em suma, o juiz cria direito. A interpretação não é um modo de constatar um direito pré-existente, a interpretação é a própria realização do direito. E, portanto, a interpretação é o ser do direito. Porque, vejam, matar, roubar e estuprar pode, inclusive, ser conforme o direito. Ou contrário ao direito, a depender de como nós interpretamos. Ainda há no Brasil, por exemplo, tribos que matam crianças que nascem com alguma deformidade física ou psíquica. Há um caso que eu gosto de referir, que ocorreu numa pequena tribo do sul do Amazonas, chamada Suruarás. Uma menina chamada Racani, ela nasceu com um problema de tireoide e mal conseguia falar, mal conseguia andar, e por volta dos 2 anos de idade, conforme é da tradição da tribo, foi determinado, foi decidido, que ela deveria ser morta com um veneno chamado timbó. Os pais se recusaram a matar a timbó, a menina, e se suicidaram usando o timbó. Foi então designado o irmão mais velho, que deu uma porretada na cabeça da menina. A menina foi enterrada e ela ainda mostrou que estava viva. A avó deu uma flechada que atravessou o peito da criança, ela foi enterrada. O irmão mais novo dela, que assistia àquela cerimônia, aquele sacrifício, veja como as palavras mudam, ele a desenterrou, ela sobreviveu, foi criada como se fosse um demônio, as pessoas não queriam contato com ela. Ela foi, então, adotada por um casal de missionários que a levou para tratamento em São Paulo. Hoje ela mora em Brasília, tem 17 anos, mais ou menos.
É uma criança forte, saudável, fala com dificuldade, mas está viva. Alguma coisa foi feita contra a tribo? Absolutamente nada. Essas práticas são realizadas com conhecimento e anuência até da FUNAI. Ainda há tribo no Brasil que mata gêmeo, porque acredita-se que quando nascem gêmeos, um representa o bem e o outro o mal, e o mal tem que ser eliminado. Isso é feito também com conhecimento e apoio da FUNAI. Eu até ouvi o depoimento de um desses sobreviventes, né? O Congresso agora está se reunindo para decidir o que fazer em relação a essas práticas. Então, isso mostra que matar pode ser conforme direito ou contrário ao direito. Não faz muito tempo que mulheres eram mortas por seus maridos em razão de suspeita de adultério e os advogados alegavam legítima defesa da honra e facilmente conseguiu a absolvição. Hoje, continua-se a defender a mesma tese, com outro nome, inexigibilidade de conduta diversa. Porque um homem não pode deixar impune uma mulher que o trai. Isso é demais, né? Enfim, eu defendo que o direito não existe. O direito, na verdade, é uma metáfora produzida pelas relações de poder. Ou, como dizia Nietzsche, não existem fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Portanto, não existem fenômenos jurídicos, mas uma interpretação jurídica e jurídico-penal dos fenômenos. Ou seja, o direito, em última análise, é em nós que ele existe. E, por fim, eu queria fazer uma referência à causa de redução do artigo 33, parágrafo 4º. Como sabe, a lei prevê que, quando o réu for primário, de bons antecedentes, etc., ele tem direito a uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Acontece que a lei só prevê essa redução para o tráfico e a conduta equiparada ao tráfico. Eu penso que, na verdade, o tráfico é a conduta mais grave prevista na lei, com exceção do financiamento, né? Que, na verdade, é uma forma de tráfico autonomizada. Mas, com exceção do financiamento, o tráfico é a figura fundamental, é o tipo principal. Todos os demais são acessórios porque dependem do tráfico para que existam. Pois bem, se o tráfico é o tipo fundamental e, em princípio, o mais grave, e admite uma causa de redução que varia de 1/6 a 2/3, eu entendo que essa causa de redução ela é extensível aos demais crimes previstos na lei. Então, por exemplo, o artigo 34 trata dos petrechos para preparação de droga. A meu ver, o juiz pode se valer dessa causa de redução de pena para aplicar esse crime, até porque é um crime preparatório do tráfico. E isso vale também, a meu ver, para o financiamento e outros tipos penais. Em suma, mas haveria muita coisa para falar, meu tempo está esgotado. Enfim, eu queria dizer que eu venho pensando já há muito tempo sobre a questão das drogas e, a meu ver, nunca usei droga, ilegal, nunca, porque por medo. Tive uma educação muito repressiva, né, em que o prazer, inclusive, era condenado. Eu praticamente não curti carnaval, eu só tive uma namorada, isso faz uma diferença muito grande depois. Mas o fato é que a política de repressão às drogas é, na verdade, um genocídio em marcha. Já é mais do que tempo de adotar uma outra política, uma política descriminalizante, que deve começar por abolir a repressão das drogas mais leves, como, por exemplo, a maconha, e chegarmos às drogas mais pesadas. Porque sempre houve, na história da humanidade, e sempre haverá pessoas que queiram usar drogas. Sempre houve e sempre haverá um mercado de drogas. E proibir, no particular, não é controlar. Proibir é simplesmente remeter para a clandestinidade. Em suma, dizendo isso, eu queria, em verdade, dividir com os senhores um pouco da minha indignação e da minha angústia para, quem sabe, transformarmos essa indignação em luta e essa angústia em esperança. Muito obrigado.